Olá pessoal do Transformando Carreiras, aqui quem fala é o Alex Borne, pesquisador neurocientista, e a gente vai falar um pouquinho sobre as neurônios, neuróticos, neuroses e tudo aquilo que permeia o comportamento humano, tá? Então, primeiramente, quero dizer que é um prazer falar para vocês, tá? Contribuir um pouco com o meu conhecimento e aprender um pouco, quem sabe, com o conhecimento de vocês, nos e-mails, nos WhatsApps e nos contatos que possivelmente faremos posteriormente a esse evento e a essa palestra. Bom, para falar sobre mente inovadora nos processos de tomada de decisões para o Transformando Carreiras, eu escolhi um local, que é o Country Club de São Carlos. Olha só que local maravilhoso, tá? Na beira de um lago, e aqui perto de mim também na escolha está a Jaqueline Ferrari, tá? Que falará com vocês também, tá ok? E então ela está gravando o material dela. Então daqui a pouquinho eu falarei um pouquinho mais sobre mente inovadora nos processos de tomada de decisão. E se depender de mim, passarei algumas técnicas e ferramentas para auxiliá-los a terem mais precisão talvez e entendimento nos processos que definem o momento da tomada de decisão e como os estímulos fazem com que você tome decisões, às vezes inconscientemente, apesar de achar que está sendo consciente. Então é isso daí, a gente se encontra daqui a pouco, tá ok? Um grande abraço e fiquem aí, tá? Aguardem. Olá pessoal, bom, estamos aqui então para falar um pouquinho sobre o processo de tomada de decisões, tá? Ou seja, falaremos sobre a mente inovadora na tomada de decisões. Mais uma vez me apresentando, meu nome é Alex Borne, sou pesquisador neurocientista, tá? E falarei um pouquinho sobre o comportamento humano e tudo que afeta o nosso poder de tomada de decisões. Seja ela correta ou não, seja ela acertada ou não, e quais os entraves que acontecem e os pontos positivos que nos auxiliam nas nossas escolhas. Afinal de contas, tomada de decisões nada mais é do que uma escolha, tá? E escolhas, às vezes a gente tem várias. E um dos grandes problemas num processo de tomada de decisões é não sabermos a prioridade, tá? É não sabermos como fazer o processo de priorização das nossas escolhas e das opções que a gente tem. Então, um dos grandes problemas que eu vejo muito quando a gente faz consultoria no mercado ou quando a gente vai dar uma palestra, tá? Eu falo a gente porque tem uma equipe que trabalha junto, às vezes um vai para um lado, o outro vai para o outro, a gente se espalha e depois nós contraímos as informações, tá? Fazemos parte de um grupo chamado GIEST, Grupo Internacional de Estudos do Comportamento Humano. E essa triagem, talvez, a gente pode falar assim, essas pesquisas com esse grupo de consultores e pesquisadores que fazem parte da nossa equipe, nós acabamos descobrindo pontos ou pesquisando, encontrando diferentes situações e pessoas, trazemos para o grupo, debatemos e aí geramos técnicas, ferramentas, conceitos, conteúdos para auxiliar. Mas voltando, um dos grandes problemas que a gente acaba encontrando são pessoas que elas buscam oportunidades. Eu acho que o mundo está vivendo muito disso, tá? Então, o profissional, principalmente o jovem, ele está o tempo inteiro buscando oportunidades. Por quê? Porque o jovem, ele acredita ter talvez a moeda mais valiosa que uma pessoa pode ter. Nós temos dois pontos entre nosso nascimento e morte. Entre esses dois pontos nós temos um parquinho de diversões chamado vida. E nessa vida a gente coloca vários brinquedos, né? Às vezes você coloca o brinquedo que você mais gosta de brincar. Às vezes pessoas falam, agora você vai brincar com esse brinquedo. E a vida é assim, né? O que a gente não pode deixar é que todo mundo coloque brinquedos pra gente e a gente esquecer o brinquedo que a gente gosta, tá ok? Então são escolhas e opções que a gente acaba fazendo e priorizando, às vezes em detrimento de outras melhores, às vezes em favorecimento de outras melhores. Mas entre esses dois pontos, nós temos algo muito importante na nossa vida chamado tempo. E o tempo é uma das poucas coisas que não voltam.
Muitas pessoas falam, a oportunidade não volta. Não, às vezes uma oportunidade, ela demora muito para passar e você pode tomar uma decisão que te atrapalhe e ainda recuperá-la dentro da mesma oportunidade. Porque a oportunidade tem um timing, ela tem o início da oportunidade e o fechamento das portas daquele momento da oportunidade. Às vezes você tem tempo de se recuperar, mas o tempo em si, ele não volta. Cada momento é um momento. Eu até peço para vocês guardarem o que eu vou falar agora. Uma vez num evento me perguntaram, professor, todo mundo fala de passado, presente, futuro, quando é que começa o futuro, né? Como a gente deve estar se preparando para o futuro. Isso daí é até praticamente fácil de responder. O futuro é sempre o amanhã, né? O futuro é o daqui a pouco, o futuro é aquele que está por vir. Então isso daí é relativamente fácil. Como a gente se prepara para o futuro, eu posso usar uma frase que eu sempre repito e repito e repito em eventos, que uma é conhecida de vocês, do Wolfgang von Goethe, filósofo alemão, que dizia, me diga com quem andas e te direis quem tu és. O que poucas pessoas sabem é a continuidade, né, que ele fala, e vendo o que fazes, sabereis quem serás. Ou seja, ele já dizia isso lá atrás, que as suas companhias, suas parcerias determinarão, né, aquilo que você está sendo naquele momento, aquilo que você procura, ou como está o teu estado atual. Porque a gente procura pessoas que nos completem, nos complementem e acabem nos trazendo algum certo tipo de conforto e segurança. Agora, se eu observar o que você está fazendo, eu saberei onde você vai chegar, como vai ser teu futuro. Se você está estudando, o que você está estudando, como você determina a tua organização temporal, como você vive os teus relacionamentos, como você se comporta. Ou seja, as suas atitudes determinarão o seu futuro. Então, isso é muito claro. Então a resposta, quando começa o futuro, daqui a pouco. Agora, o que será dele, observe o que você está fazendo. Tá ok? Bom, agora vamos voltar à pergunta que um aluno me fez numa palestra, num grande evento. A gente abriu para perguntas e ele me perguntou o seguinte, professor, quando termina o presente? Quando é que o presente terminou? E eu parei para pensar, poxa, nunca ninguém me fez essa pergunta. Porque o presente é tão claro, né? Tão agora que ninguém se preocupa em perguntar, quando termina o presente? O presente termina a cada segundo, a cada momento, a cada minuto, a cada hora? Não. O tempo presente, eu fiquei pensando, eu falei, o que determina o tempo presente? O que define o tempo presente? São os ponteiros dos relógios, são os segundos, são os minutos? O que determina? São as pessoas com as quais a gente convive? Aí eu pensei no astronauta, né? Sozinho lá no espaço, né? Ou num piloto viajando ali na sua cabine, às vezes sozinho, ou num viajante na estrada, ele está sozinho. O que determina o presente? Aí eu parei para pensar no que é importante para o nosso cérebro. O que faz com que o nosso cérebro grave as informações e determine isso é importante, isso não é importante. E é o seguinte, o presente termina quando termina a emoção. Terminou a emoção, acaba o presente. Um relacionamento, marido e mulher, eles podem ter vivido uma paixão muito grande, um amor muito grande, sabe? Aquela coisa de dar choque quando um chega perto do outro, ou aquela vontade de um estar próximo ao outro, seja lá o que for. Mas a partir do momento que a emoção de estar junto, a emoção de se sentir acabou aquele momento. Ou o casal para e abre uma possibilidade de um novo momento e uma nova história, ou ele nunca recuperará o passado. É a mesma coisa do nostálgico, que sempre quer que o tempo passado retorne, né? A época do colegial, da faculdade, seja lá o que for, ou da época que trabalhava numa determinada empresa, ou tinha um grupo de amigos. Esqueça, isso daí não volta, isso acabou.
momentos novos têm que começar, novas emoções têm que ser dadas. É mais ou menos igual uma novela, um filme. Você pode até se emocionar em assistir aquele filme várias vezes, mas aquele primeiro momento, aquela primeira sensação que você teve, aquela é única. Quando você assiste o filme de novo, é uma nova emoção, um novo momento. Então guarde isso, tá? O presente termina quando termina a emoção. E o futuro? As chaves que abrirão as portas do futuro estão no seu presente. Veja o que você está fazendo para verificar como esse futuro vai chegar e quando ele chegar, quão preparado você está. Tá bom? Então esse é o ponto. Agora a gente vai falar de algo muito importante, chamado ciclo de feedback. Bom, vamos lá pessoal, então dando continuidade. O que seria o ciclo de feedback? Ciclo de feedback é um processo mental que se repete constantemente, que seria até complicado explicar organicamente como ele acontece no nosso cérebro, porque envolve várias áreas. Mas eu vou dar um exemplo. O TOC, transtorno obsessivo compulsivo, ele é acionado por um ciclo de feedback, ou seja, o teu cérebro retorna e retorna e retorna e responde várias e várias vezes a um estímulo, ou estímulos diferentes, mas com respostas muito similares. Então, faz com que você crie uma rotina, um hábito e um costume. Bom, um processo de tomada de decisões, você tem que pensar que quando uma rotina ou um hábito teu é muito enraizado, ou aquilo que a gente chama de princípios ou convicções, ela é muito enraizada, isso vai fazer com que você se torne previsível, sempre respondendo da mesma maneira, mesmo que o estímulo seja diferente, porque você acaba respondendo muito próximo e tomando decisões sempre pautadas naquilo que teu cérebro, na maior parte das vezes, cerca de 80 a 85% das vezes, ele opta, seja de forma subconsciente ou inconsciente. Por quê? Porque aquele hábito, aquela rotina, ela escraviza você, tá? Durante o ciclo de feedback, você age de uma maneira como se teu cérebro recompensasse as tuas atitudes. Por exemplo, vamos pensar num hábito comum ou em um medo. Então, você tem medo de cachorro, certo? Automaticamente, o teu cérebro, ele cria uma recompensa, que são as desculpas que você dá para não estar em ambientes onde tem um cachorro. Então eu já vi pessoas perderem amizades, sabe, evitando ir na casa de amigos, porque esse amigo passou a ter um cachorro, e esse cachorro era um cachorro bravo, por exemplo, e a pessoa simplesmente, para não dizer e não revelar o medo, não vou lá por conta do cachorro, e arrumou algum tipo de desculpa ou até um atrito para evitar estar lá. Por exemplo, eu já vi pessoas que têm medo de entrevistas e de ser abordadas, e com isso evitam participar de programas de estágio, de emprego, simplesmente por medo de ser abordadas e questionadas, ou até revelar determinadas fraquezas, e aí começam a sabotar e criar rotinas operacionais que fazem com que ela evite aquele momento, tá ok? E tomem decisões a partir desses medos que aparentemente são conscientes, mas muitas vezes não são. Então o ciclo de feedback, ele faz com que a gente repita as nossas atitudes e nos tornemos previsíveis. Tem até uma frase que eu uso em um dos meus livros que diz o seguinte: quanto mais previsível eu sou, mais vulnerável eu me torno. Por quê? Ao me tornar previsível, qualquer pessoa consegue me estimular da maneira que ela quiser. E ao me estimular, imagina se você conhecer uma pessoa tão precisamente que você pode estimulá-la, porque você sabe mais ou menos como ela vai reagir. Tudo bem, eu sei que quem lembrar da própria mãe aqui, ou de irmão ou irmã, que te conhece perfeitamente, fala: meu Deus do céu, essas pessoas me conhecem e sabem como me tirar do sério, sabem onde apertar os botões e fazer eu reagir. Exatamente. Por quê? Porque nós somos muito previsíveis para os nossos familiares, para as nossas esposas ou marido, ou seja, você se torna previsível e automaticamente vulnerável. Mas como que funciona o processo de tomada de decisão
quebrando alguns paradigmas e saindo desse ciclo de feedback? Bom, o primeiro ponto é você começar a se autoconhecer. É você ter aquela gama de opções, né? Então, como eu falei no início, o jovem normalmente, ele menospreza o tempo porque ele acha que tem de sobra. E o tempo é algo que vai se esvaindo. Você vai construindo nova vida, novas memórias, novas, como eu brinco, novas reticências, mas o tempo é aquele que você tem. O tempo é o tempo e você tem que fazer algo dentro dele. Então hoje a juventude busca muito oportunidades e aí abre uma gama de oportunidades muito grandes. E o processo de tomada de decisão é um processo de peneira, é você saber peneirar e priorizar aquilo que no momento se adequa a você. Para isso eu falo, ouçam bem uma palavra chamada conveniência. Todo mundo trata essa palavra conveniência como algo negativo. Se alguém chegar para você e falar, eu só faço aquilo que me é conveniente, poxa, você vai ver isso como algo negativo. E não é. Na verdade, o teu cérebro só faz aquilo que lhe é conveniente. Eu sei que você pode estar pensando, não, minha irmã trabalha numa empresa que não gosta, ela detesta o chefe dela. Não. Mas por que ela trabalha lá? Porque o salário dela é bom, porque fica na cidade onde ela está e ela não quer mudar. Ela faz por conveniência. Mas eu conheço um casal que já se separou, né? Mas ainda continua morando junto. E eles não se amam mais. Mas por quê? Eles não se separam por conta dos filhos, porque é conveniente. Ou seja, as pessoas fazem aquilo que lhes é conveniente, consciente ou inconscientemente, né? Falando, elas só agem dessa maneira. Então, um dos pontos é você saber aquilo que lhe é conveniente no momento, aquilo que lhe é adequado e aquilo que te trará algum benefício futuro, aquilo que te levará para um passo melhor, um ponto melhor. Então, a tomada de decisão é um momento de transposição de um estado atual para um estado diferente. Quando você vai tomar uma decisão, e essa decisão vai fazer com que você não saia do mesmo local e não mude, não evolua, então é a hora de você repensar. Será que essa opção é boa para mim? Então, tomada de decisão é um processo de priorização, tá? E lembre-se, prioridade não tem S, tá? Prioridade é uma só, vem de priores, ou seja, aquilo que você prioriza. Pode ser, às vezes, que uma oportunidade ou uma opção seja melhor que outra, mas não é a opção para o teu momento. Então, o que é bom para aquele momento? E o que fará que você continue caminhando, continue evoluindo? Esse é o grande detalhe. Às vezes você fala, não, essa opção não é tão boa quanto essa, mas essa opção não vai te levar a lugar nenhum porque você não está preparado para agir em cima dela. Essa talvez te faça chegar nessa outra, mas essa outra elimine todas as outras, tá? Todas as demais. Então, lembre-se, prioridade não tem S. O processo de tomada de decisão é você saber a diferença entre aquilo que é importante e aquilo que é imprescindível, aquilo que precisa ser resolvido agora. Tá? O primeiro ponto, importante, pode ser todas as opções que você tem, todas as oportunidades que aparecem, todo mundo que está na tua vida pode ser importante. Mas naquele momento tem que saber a diferença entre o que é importante e imprescindível. Importante é tudo aquilo que vai te levar a etapas seguintes, a pontos diferentes, que vai te dar algum tipo de satisfação, de realização. Imprescindível não. Imprescindível é aquilo que, se você não fizer nesse momento, vai parar tudo, vai travar tudo. Inclusive, pode fazer com que tudo aquilo que seja importante se perca também. E tem mais uma palavrinha, que é o urgente. Urgente é mais ainda do que o imprescindível. Urgente é aquilo que, além de te travar, pode te prejudicar. Então, a tua priorização tem que ser classificada entre o que é importante, o que é imprescindível e o que é urgente. Sabendo categorizar isso, você já elimina um monte de opções que não servem e começa a priorizar. Tá ok? É isso daí. Lembre-se, prioridade não tem S. Olá pessoal, bom,
devido ao tempo, né, porque tem um limite de gravação, eu tenho que tomar uma decisão. Bom, a minha decisão, somada a tudo que a gente falou sobre o momento, sobre priorização, é falar um pouquinho sobre a própria árvore das decisões. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar de Ishikawa, de Chiavenato, de Maximiano. Quem não ouviu, fica aí o convite para procurar, que vale muito a pena. Bom, o processo da árvore das decisões é um processo de perguntas e respostas que te levarão a algum local. Como eu falei, existe uma transposição de um estado para outro. Então você tem que saber priorizar. Como? Bom, primeiro eu falei sobre saber o que é importante, ou seja, aquilo que te levará a outra etapa, mas que se não for feito agora, não te impedirá nada de avançar num futuro, num momento posterior. O que é imprescindível, que é aquilo que se você não fizer agora, vai paralisar e não vai deixar avançar. E aquilo que é urgente, que além de impedir você de avançar, mesmo que você avance, irá te prejudicar. Então você tem que saber como categorizar as opções e as oportunidades para saber como tomar a decisão. O outro ponto, e muito, mas muito principal, e talvez seja o mais importante de todos num processo de tomar decisão, é saber o que você quer. A maior parte das pessoas que eu conheço podem ser diretores, presidentes de empresas, empresários, diretores, eu, você, seja lá quem for, a gente acaba não sabendo o que a gente quer. A gente sabe mais ou menos o que a gente quer. O nosso inconsciente sabe o que a gente quer, porque o nosso inconsciente ele busca a emoção, e muitas vezes aquela emoção pode não ser muito boa para você. Então, conscientemente, você tem que saber priorizar. Conscientemente, você tem que saber responder a pergunta. O que você quer daquele momento, o que você quer no momento de transposição, o que você quer no momento de passagem, o que você quer para aquela pessoa, para aquele grupo, para aquela empresa, tá? Quanto você quer correr algum risco, quais os impactos que isso tem e qual resultado você quer. Realmente, qual resultado você quer? Você tem que saber responder a pergunta, o que eu quero? E também, a segunda pergunta, que é, quando o momento terminar, quando eu transpor esse obstáculo, esse estado, e chegar no outro, que resultado eu desejo? Que realização eu quero sentir? Você tem que saber responder isso. Então, de tudo o que eu possa falar para vocês, de tudo que existe, fazer duas perguntas: o que eu quero do momento, o que eu quero daquilo que eu tenho. Você tem que saber responder. E principalmente, o que eu quero quando o momento terminar, quando eu chegar naquele outro local, qual a realização, qual a sensação você quer ter, isso é muito importante. As diversas e diferentes árvores das decisões, elas nos ensinam a responder essas perguntas. Eu quero isso ou isso? Se eu tomar essa decisão, eu vou para onde? E se eu não tomar, eu vou para onde? É mais ou menos isso. É o que eu falo, tem um treinamento nosso chamado RIR, que é RIR, que é a análise de riscos, do impacto e dos resultados que isso trará. Você tem que saber como fazer isso daí. Para isso, saiba responder duas perguntinhas: o que eu quero e como eu quero estar, o que eu espero quando isso terminar, tá ok? Bom, pessoal, a gente poderia ficar falando muito, mas muito mais, mas é isso daí. Quem quer saber um pouquinho mais sobre os processos de tomada de decisão, sobre como funciona o cérebro, como a gente pode melhorar o nosso desempenho, como a gente pode melhorar a nossa postura, ou entender o que nos leva a sabotar, ou criar, ou desenvolver, ou a inovar, seja lá o que for, o que se passa aqui dentro, eu estarei apto e, mais do que isso, disposto, com prazer, em ajudá-los. Para isso eu deixo meus contatos, tá ok? Eu sei que o pessoal aí deve colocar, mas sempre é válido falar. Então, quem quiser me enviar um e-mail, pode mandar para contato arroba alexborn.com.br, tá? Então, contato arroba alexborn.com.br. Pelo Facebook, Alex Born, não vai ter jeito, é fácil. Pelo Instagram, é NeuroAlexBorn, tá ok?
E quem quiser entrar em contato pelo WhatsApp, essa ferramenta que hoje não nos deixa em paz e faz com que a gente tome decisões o tempo inteiro, ou às vezes até esqueça de algumas que tomamos, é 11 98401 8598. Tá ok? Bom, pessoal, é um prazer sempre falar com vocês, estar aqui presente e receber convites como esse. Tá ok? Um grande abraço e estejam à disposição de entrar em contato. Um abraço. Tchau, tchau.